Bom dia, meu nome é Rose Miranda, eu sou museóloga e trabalho no Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Foi criado em 20 de janeiro de 2009, 6 dias após a criação de um instrumento importante para o campo museológico, que é o Estatuto dos Museus, a Lei 11.904, que foi promulgada no dia 14 de janeiro de 2009. Essa lei ela institui um caminho, digamos assim, para os museus brasileiros, e dentre as ações que ela regula ou recomenda, existe então uma definição do que é museu. A Política Nacional de Museus é uma política pública construída pelo campo museológico, por vários agentes, professores, alunos, profissionais do campo museológico, pesquisadores, no ano de 2002, que foi um ano de muitas reuniões, provocada pelos candidatos então à presidência da República e principalmente pelo candidato, então era candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, então, a área museológica sentiu que era um momento importante para escrever os seus anseios e as suas necessidades, e assim nascia o grande rascunho do que viria a ser a Política Nacional de Museus, lançada em maio de 2003 pelo ministro Gilberto Gil, no Museu Histórico Nacional. Assim, um marco importante dentro da história da museologia. O museu ele é uma instituição que, na verdade, é voltada para o desenvolvimento social e que lida com a memória. E dentro desse escopo de trabalho, que é um escopo muito largo, quando a gente está falando de algo que é a memória, a gente destaca 3 funções que são as funções ditas básicas de um museu. Essas funções são a preservação, a comunicação e a pesquisa. É importante dizer que dentro dessas funções existem uma série de ações que complementam umas às outras e que constroem essa função. Então, por exemplo, se a gente pegar a preservação, que é a primeira função que eu falei, ela é uma função recheada de ações importantes e que com áreas de conhecimento específicas, como é o caso, por exemplo, da conservação, como é o caso da restauração e da própria documentação. Agora, outro aspecto importante a dizer é que, sendo uma instituição voltada para o desenvolvimento social, essas 3 funções, elas classicamente são representadas por uma pirâmide, já que são 3. Essa pirâmide está inserida dentro de um círculo que eu diria que é o social, ou seja, qualquer museu ele só tem importância dentro, fazendo as suas funções, se ele tiver um eco social. A diferença de um museu para um museu universitário é que o museu universitário, como o nome próprio diz, ele é gerido por uma universidade, seja essa universidade pública ou privada. No âmbito público, normalmente a gente tem universidades que são federais, mas também universidades estaduais e distritais. Como esses museus eles estão ligados às universidades e a universidade ela tem a função de geração do conhecimento, normalmente esses museus eles são importantes plataformas de difusão desse conhecimento. Então é muito comum que esses museus, na maioria das vezes, estejam ligados às ciências que são as ciências biológicas, as ciências matemáticas, a ciência que a gente chama mais dura, digamos assim, né? É muito comum ver esse tipo de museu, mas também a gente tem museus ligados às ciências sociais e às ciências humanas, como, por exemplo, se destaca uma rede de museus que a USP que tem museus de artes importantes, o Museu de Arte Contemporânea, por exemplo, o Museu de Etnologia da USP, que também é importante. Claro que contribuiu, porque na verdade os museus, mesmo quando estão com 100% da sua verba, sem contingência, sempre é uma verba muito pequena. E se a gente pensar no Museu Nacional, que era uma instituição que tinha mais de 20 milhões de itens a serem preservados,
qualquer corte, para quem vive já no laço, né, vai demandar um corte nas suas ações. E normalmente são as ações básicas, que são as ações de conservação, e no caso do Museu Nacional, evidente, depois da investigação, a questão da segurança em relação à rede elétrica, né? Se bem que se sabe hoje que a questão do Museu Nacional, o incêndio, ele não foi só um corte da verba pública no caso do museu, né, no caso do MEC, mas também há uma corte de verba que os bombeiros do Rio de Janeiro, que aí são ligados ao governo estadual, passaram e que, enfim, prejudicaram o atendimento imediato, falta d'água, uma série de erros sobre erros que, enfim, deram na tragédia que a gente conhece. É difícil traçar um plano de futuro dentro do governo que a gente está vivendo hoje. Acho que a gente vai ter que sobreviver de alguma maneira, não sei como, porque, já complementando a pergunta posterior, quando eu falo mínimo é papel, água, né, para os seus funcionários, mas sobretudo para a população, né, porque, mais uma vez, os museus eles são realizados, são geridos, essa memória é nossa, e é para que todos possam consumi-la como conhecimento e aprender com ela. É dizer que nós somos resistentes por trabalhar com memória. Essa não é a primeira crise, talvez seja uma crise muito difícil, porque ela é realizada após um momento de grande crescimento para a área museal, e, portanto, uma crise que não se esperava mais passar, né? Mas que nós amamos o que fazemos, acreditamos nos museus como instrumento, sim, de transformação social, e apesar de, amanhã será outro dia.